Bem, a gente podia ficar aqui mais horas falando sobre essas particularidades ou variedades, né, de coberturas que a gente tem disponível, mas a gente fez essa seleção por conhecer a realidade da atenção primária e entender que com essas categorias, né, pelo menos uma ou duas de cada uma das categorias, a gente já está muito bem para começar, né, para unir esse conhecimento com todo o conhecimento relacionado à avaliação do paciente da ferida, a gente já pode reorganizar com um dimensionamento daquilo que a gente precisa, o cuidado dos pacientes com feridas na atenção primária. E é importante que a gente possa, então agora, apropriados deste conhecimento, poder negociar com os gestores, né, alguns tipos de cobertura para a gente ter na unidade e garantir que eles estejam disponíveis de uma maneira longitudinal, considerando que a avaliação de uma ferida ela não é algo estático. Então eu comecei a utilizar colagenase, eu vou utilizar colagenase nesse paciente por o resto do seu tratamento. Não, a gente sabe que assim como o leito da ferida vai modificando, as indicações de cobertura elas também vão modificando. Então a gente precisa ter pelo menos aí um elemento de cada categoria para poder ir ajustando, né, os eixos quando a ferida vai fazendo essas modificações. Justamente, né? A gente entende que é melhor a gente ter um rol menor de variedades, porém garantir isso no longo prazo, né? Porque as feridas crônicas, elas vão demandar muito tempo, muito investimento de energia e de insumos, né? Então a gente garantir que eu vou ter esse produto até, ou a variedade, né? Alguma variedade de produtos durante todo o tratamento é muito importante, né, Fábio? Sim, e assim, a gente falou no início, mas eu reforço agora no final. A intenção dessa videoaula não é esgotar todas as possibilidades que a gente tem de coberturas e modelos e tipos que existem no mercado, porque são infinitas possibilidades. Também desculpa, Fábio, de te interromper, mas não é de dizer que uma é melhor que a outra, sim, né? Porque cada uma vai ter um efeito no momento. Precisa da avaliação de quem está utilizando, né? Exatamente. E a gente recebe muitas ligações no 0800 em relação a tipos de coberturas diferentes. Eu recebi aqui na minha unidade um lote de uma cobertura tal e eu não sei como utilizar. Ou, às vezes, acontece de uma maneira diferente. A pessoa vem utilizando uma cobertura completamente inadequada para o tipo de ferida que ela apresenta, para o tipo de característica da lesão. E aí a gente vai investigar e ver, bom, é que a gente recebeu essa cobertura, mas a gente não sabia como usar e a gente utilizou de um jeito... O próprio paciente às vezes traz pra gente, também, né, uma cobertura que o vizinho indicou, né, ou que... tinha sobrando em casa porque alguém já tinha utilizado. Foi na farmácia, ofereceram, ele acabou comprando e ele quer utilizar aquela cobertura, afinal ele investiu, assim. Então eu sempre digo, guarda, né, se a gente não vai usar nesse momento, diz pro paciente, a gente vai guardar e vai chegar o momento de usar, né, provavelmente a gente vai precisar dela em algum momento e ela vai ser útil, então vamos guardar, mas agora a gente vai fazer outra escolha, né, ou vai fazer, enfim, vai trilhar outro caminho. Então, para essas particularidades que a gente não conseguiu abordar na aula, tem o 0800, comentem aqui no vídeo também, que a gente vai olhar para depois poder dar futuros retornos também sobre o que vocês estão utilizando na prática, né, e como que está sendo o uso dessas coberturas. E não esqueçam que cobertura é uma parte de um processo que envolve um todo, que envolve olhar para uma pessoa de maneira integral. Então a cobertura é um elemento, ela não é o único e ela muitas vezes não é o mais importante. Então aqui a gente trouxe essa gama, mas que a gente sempre tenha isso em mente, né? O objetivo é a gente cuidar da pessoa com ferida. E a cobertura ela é uma parte disso. É uma pecinha do nosso quebra-cabeça. Sim.